Hoje vamos falar sobre skills e eu trouxe aqui um repositório cheio de skills incríveis para mostrar para vocês como que faz para instalar elas dentro do Cloud Code ou dentro do Open Code de uma forma muito rápida e simples. As skills, caso você não saiba, elas são habilidades que você passa para IA, para o seu agente, para ele poder seguir uma receita de bolo, né? A skill é tipo... Sabe quando você vai fazer uma entrevista numa agência de publicidade ou de marketing e os caras falam, quais são as suas skills? E aí você fala, meus skills são, sei lá, PHP, Laravel, Docker, fazer o Git, tipo, é o que você sabe fazer e aí a gente consegue fazer isso pro nosso agente, passando uma receitinha de bolo de como que ele deve agir, como que ele deve fazer. E existe um repositório gigantesco, deixa eu mostrar para vocês, chamado Awesome Agent Skills. E aqui tem muita skill. É um repositório que já está com 2.3K de fork, tem 21K de estrela. É um repositório que muita gente usa, são mais de 1.000 skills aqui para você utilizar dentro do seu projeto, dentro do seu desenvolvimento, utilizando ali o Cloud ou o Open Code, que no caso eu vou mostrar aqui no vídeo são esses dois, mas dá para você colocar isso no Gemini, dá para colocar isso no Codex, em qualquer outro agente que você utiliza. Hoje eu vou mostrar no Cloudinho e no Open Code, que são os que eu mais utilizo. Mas caso você queira, é só me pedir os comentários que eu trago em outras plataformas. Mas antes de a gente continuar com isso, não se esqueça de deixar um like, um comentário, isso ajuda demais a propagar a palavra do Didico.ia, deixar um hype se você puder, e é isso, bora pro vídeo aí, poucas ideias. Beleza. Eu já expliquei mais ou menos aqui por cima o que é uma skill, né? Mas eu vou mostrar para vocês como que funciona dentro do projeto. Dentro do Open Code, por exemplo, você pode deixar as skills dentro do seu projeto ou globalmente. E aí eu tenho uma colinha aqui para explicar como que é uma skill. O que a skill faz? Ela tem que ter instruções, né, de como o agente deve agir, regras, o que ele pode e o que ele não pode fazer, um passo a passo, tá, da forma que ele tem que agir ali com aquela habilidade e alguns templates, exemplos para ele seguir. Nessa mesma etapa? Não, eu vou mostrar aqui uma skill que eu criei, eu dei um nome para ela, e aí é importante, tanto no Cloud quanto no Open Code, trabalhar com essa estrutura. A gente vem aqui, coloca esses tracinhos aqui, o nome e a descrição. Então, name, aí é o nome da minha skill, descrição e um resumo sobre o que é ela, né? Aí depois a gente vem com as instruções, aí no meu caso aqui eu coloquei um passo a passo do que ele deveria fazer, e por último eu dei tipo um templatezinho de como que eu queria que ele me desse a resposta de quando eu chamasse essa skill, e também as regras, né, qual que era o objetivo, que ele tinha que seguir essas regras. Lembra muito de como você cria os GPTs lá no chat GPT, sabe? Mas aqui é para você utilizar dentro do seu projeto, e na parte de Vibe Code utiliza muito skills. Lembrando que skill é a parte de habilidades, né? Tipo, aquela receitinha do que ele tem que fazer com as habilidades específicas. E o agente.md é uma outra parada, é como que seu agente vai se comportar. Hoje a gente está falando sobre skills. Caso vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre os agentes também, tanto no Open Code quanto dentro do Cloud Code. Me pedem nos comentários que eu faço. Coloca nos comentários aí, se tiver alguma dúvida também pode me perguntar, tá? Mas hoje eu não vou ensinar como fazer uma skill manualmente, né? Caso vocês queiram, vocês me falam, eu faço. Mas, apesar que assim, eu vou fazer um vídeo explicando como que faz uma skill manual, né? Mas hoje é mais como utilizar o Awesome Agent Skills. Por quê? Porque aqui ele é um aglomerado de vários repositórios. Para quem já trampa com front-end, ou até mesmo com Git, né? A gente sabe que esses repositórios chamados Awesome, eles sempre traem tipo ele é um catálogo de um monte de outros repositórios. Então os melhores repositórios estão aqui. Eu já tinha feito algumas instalações, mas antes de mais nada, antes de a gente entrar nas instalações, é importante que, caso você tenha instalado o Cloud Code ou o Open Code, você já tenha o NPM do Node já instalado. Caso você não tenha instalado, eu vou deixar o link na descrição, tá? Você entra lá, mas
Se não está instalado, está errado. Porque não tem como você usar um CLI sem ter eles instalado. Mas caso você está começando agora, então você está instalando o OpenCode, já está instalando, você vai ter que ter o Node instalado na sua máquina. E é muito simples, é só vir aqui baixar o instalador para Windows. E aí você vai no seu terminalzinho e você vai ter acesso ao NPX, o NPM e assim por diante. Hoje, aqui nós vamos usar o NPX. Opa, NPX. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Que esse cara vai utilizar uma habilidade chamada Skills. Se eu der um "-v aqui, a gente consegue ver, ó, que eu tô com o NPX instalado. Essa habilidade Skills, caso você não tenha, a hora que você mandar rodar a primeira vez o comando que eu vou ensinar aqui, ele vai instalar para você. O que a gente vai fazer? Vamos ver aqui dentro do repositório do Awesome Skills o que a gente gostaria de utilizar. Aqui a gente tem Notion, N8N, Alt, tem Angular, tem uma porrada de skills, tem do Figma, MongoDB, Stripe, tem um monte que você pode, o do Hugging Face também tem aqui, Minimax, Firebase. Então são coisas que você pode utilizar. No caso aqui, ó, WordPress faz muito tempo que eu não mexo com nada de WordPress, mas eu tava querendo fazer um videozinho ensinando a montar um template utilizando agentes. Então o que eu vou fazer? Eu quero saber essas skills de WordPress. Clico aqui, e aqui eu tenho, ó, WordPress Development Team. E aí ele me traz as habilidades, as skills, né, desse repositório. E aí o que eu vou fazer? Vou clicar nesse repositório aqui, ele vai abrir essa tela ou vai abrir o Git direto. O que você vai fazer? Aqui tem, ó, View on GitHub. Daria para você copiar aqui e já mandar rodar isso dentro do seu terminal. Ia faltar alguns comandos que eu vou ensinar para vocês, mas hoje eu vou mostrar aqui de uma maneira manual e depois você vai se adaptando. Eu vou clicar aqui em View no GitHub, né, para visualizar no GitHub. Vou aqui no repositório do agente, na raiz do repositório. Vou copiar aqui da URL aqui em cima, é a mesma coisa que está aqui, ó, tá? Só que ele está na URL. E eu vou copiar aqui. Vou abrir meu terminal, vou meter um npx skills add, o nome do repositório, né, que é o WordPress Agentes. E aí o que eu vou fazer? Vou dar um "-a", que é para ele adicionar essa skill dentro do agente do cloud code, no caso aqui, você tem que colocar com o tracinho. E vou pedir para ele colocar também dentro do meu agente do OpenCode. E para ele não ficar usando isso de forma através de link, né, eu quero que esse skill.md ele fique localmente dentro do meu computador. Eu vou dar um -- copy, que daí ele vai deixar esse arquivo dentro e não utilizar uma ligação. Vou dar um enter, automaticamente ele já vai rodar. Aí tem um detalhe importante, ele vai perguntar quais são as skills que eu quero utilizar. Então eu vou selecionando com o espaço. No caso assim, ó, Blueprint eu quero, WordPress Router quero, WP Abilities API vou em todas, eu quero todas. Faltou um botãozinho aqui de colocar todas, né? E dou um enter. Aí ele me pergunta se é para o projeto que eu estou aberto, né? No caso que eu não estou nenhum projeto aberto. Seria para algum projeto ou seria de forma global. Eu, no meu caso, como eu vou usar para mais de um projeto, eu vou colocar isso de forma global. E ele pergunta se eu posso continuar. Eu vou dar um process e ele já fez a instalação. Beleza, fez a instalação, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no Cloudinho, vou fechar meus terminais, tá? O ideal é você fechar tanto o Cloud, dar um /exit, quanto o OpenCode também, você vem aqui e dá um /exit. E aí, vamos abrir aqui o Cloudinho, vamos meter um Cloud aqui no terminal, ele vai abrir o nosso Cloudinho e eu vou mandar abrir também o OpenCode, abrir para a gente poder. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, lista todas as skills disponíveis. Vou dar um Ctrl+C isso aqui. E enquanto
o Open está fazendo. O Open está rodando com uma versão local do QA 3.6. Estou rodando na minha plaquinha. Aí, se você der uma olhada aqui, ele já está... Deixa eu diminuir isso aqui. Ele está listando e ele trouxe para mim todas as skills de WordPress que eu acabei de instalar lá do Awesome. Então, no OpenCode já está aqui bonitinho. Vamos dar uma olhada no Claudinho. Fala, Claudinho. Mandei rodar. E ele trouxe para mim as de WordPress aqui, ó. WordPress do N8N que eu já tinha instalado. E eu tinha instalado mais alguma. Superpowers é plugin. São as duas que eu instalei, já trouxe. E rapidão. E aí você já pode meter aqui um barra, WP, sei lá. Aqui no caso eu tô com um outro projeto aqui, não vai rolar. Mas eu poderia usar uma dessas. Lembrando que é importante você dar uma lida no que cada uma dessas skills faz, bonitinho. Se tiver em inglês, não manja de inglês, manda traduzir, não tem problema. Funciona igual. Então, por exemplo, temas WP Block. Ele cria um JSON de modelo, padrões, variações e estilos. Aqui a gente pode vir aqui, por exemplo, deixa em português aqui, tirar em inglês. Vamos em skills, e aí a gente pode ver aqui, ó, o WP Block, e a gente olhar a skill, como que ela tá, ó. Ela tem o nome, a descrição e a compatibilidade, né? Que ela funciona com WordPress 6.9 para cima. E aí, ó, quando usar? Usa essa habilidade, blá, 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 os inputs, como que ela deve proceder. Então, aqui a gente consegue ler tudo o que essa skill faz e, na hora de poder utilizar ela, a gente chama lá. Obviamente, aqui eu estou ensinando você a instalar skills de terceiro dentro de um dos melhores pacotes que tem dentro melhores repositórios que tem dentro do GitHub. Então, dá uma lida, né? É importante ler. É importante a gente ler do que sair apertando os botões sem saber. Caso vocês queiram, dentro dos nossos OpenCode e também dentro do nosso Claudinho, mas caso vocês queiram, como eu estava dizendo, eu posso também ensinar vocês a utilizar essa parte do NPX aqui. Se a gente der um NPX skills menos help, você vai ver que ele tem várias outras ações que dá para fazer. De editar, listar as skills, remover elas, adicionar e assim por diante. Então dá uma olhada, tá? Tem bastante coisa que dá para fazer utilizando essa habilidade de skills aqui dentro do NPX. Outra coisa que também dá para usar ele aqui é para a gente dar um init, né? Então a gente pode dar um NPX skill init e o nome da minha skill. E aí ele vai criar para a gente aqui a nossa skill e colocar dentro de onde a gente quer. Mas, caso vocês queiram ver como que faz isso, como que funciona tudo bonitinho, me pede aí nos comentários que eu faço um vídeo explicando para vocês como que utiliza esse comando para você criar suas próprias skills. Eu acho que basicamente é isso. Caso ficou alguma dúvida, você pode me perguntar nos comentários. Eu sempre respondo todo mundo que me manda mensagem, então fica tranquilo que eu vou te ajudar ao máximo que eu puder. Mas caso você queira também falar direto comigo, talvez demore um pouco, você pode entrar no nosso grupo do Telegram e lá eu tô disponível ali, é só me chamar que eu respondo você na hora. Do mais, eu acho que é isso. É um excelente repositório, tem muita coisa legal e ali também dá para você tirar bastante ideias para fazer suas skills, suas próprias skills, que é um vídeo que eu quero trazer aqui pro canal. Quero saber da ideia de, se vocês curtirem, me fala, eu trago aqui para vocês. Mas eu acho que é interessante a gente também criar as nossas próprias skills, porque tem projetos que a gente faz que tem coisas muito únicas ali, que a gente precisa de uma habilidade única, né, para o meu projeto, para aquilo tal, que não vai ser usado de forma global em todos os outros projetos que você for fazer. Então é importante você saber criar um arquivo de skill.md e criar a sua própria skill com as suas próprias habilidades, fazendo ali aquela receita de bolo, né, no caso. Eu acho bem importante, assim como é importante também a criação de agentes. Então me fala, se vocês quiserem, eu posso trazer também
aqui para vocês. Ficou dúvida? Manda nos comentários que eu respondo. Me siga aqui nas outras redes sociais, em todas elas eu sou didico.ia. Cogite ser membro, né? Membro do Didico.ia, pagando um cafezinho ali por mês, você me ajuda a trazer mais conteúdo para cá. E entra no nosso grupo do Telegram. Lá a gente troca bastante ideia sobre programação e tudo que envolva IA, né? Para questão de vídeo, imagem, tudo a gente fala sobre IA lá dentro do grupo. Você será muito bem-vindo. E é isso. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo.